Olá, povo de Deus, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui de volta para compartilharmos conteúdo da Palavra de Deus com você. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, superintendente da Escola Bíblica aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Hoje, em especial, estaremos compartilhando o conteúdo da nossa lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. E o tema central é cautela. Esse é o tema central da nossa lição de hoje. O texto áureo de nossa lição diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. A verdade prática diz: quando julgarmos as pessoas, nos colocamos em uma situação que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Meus queridos, aproveitando esse momento para compartilhar com você os versículos do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, os versículos 1 ao 6. Você leia aí em casa, porque é importantíssimo. Aproveitando para te pedir, se inscreva em nosso canal, acione o sininho, deixe o seu like e aproveite, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que esta obra ela cresça e também haja eficácia alcançando mais pessoas. Meus queridos, pegando aqui conteúdo desse primeiro ponto que diz assim: não devemos julgar o outro. O que Jesus estava dizendo? Que nós não podemos julgar, fazer juízo de valor de alguém, de alguma pessoa. Em que ponto Jesus estava falando que não devemos julgar os nossos irmãos? Bem, Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele estava repreendendo os fariseus que tinham o conhecimento, tinham a autoridade para tal, mas eles faziam juízo de valor de outras pessoas, juízos esses que eles não observavam, eles mesmos não cumpriam. Então Jesus aproveita aqui esse gancho para repreender os escribas e fariseus ao mesmo tempo que ele estava ensinando os seus discípulos. Por que Jesus fala para eles a respeito disso, repreendendo eles? Porque eles estavam enquadrados nesse erro de fazer juízo das pessoas de coisas que ele mesmo não cumpria. É por isso que ele disse: por que queres tirar o cisco, o algueiro ou o argueiro do olho do teu irmão e não tira a trave que está na tua? Ele estava dizendo: vocês fazendo juízo de valor de outra pessoa ou de outras pessoas, vocês veem coisas pequenininhas, mas não percebem a enorme que está diante dos seus olhos. Então Jesus repreendia nesse sentido e falando, ensinando aos discípulos, mesmo sabendo que os discípulos eram crentes, contudo eram falhos. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que eles falharam, que eles fizeram julgamento errado, que eles tinham um coração voltado para essa questão de se auto-engrandecer. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Então, aprendendo a se relacionar com os outros. É muito importante, meus amados, que quando nós fazemos parte deste corpo, do corpo de Cristo, a saber, da igreja, uma comunidade cristã, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um povo que foi integrado à comunidade salva,
não por obras, não por mérito, mas pela graça de Jesus Cristo, então logo nós entendemos, João 3, 14, 15 e 16, falando do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo nós compreendemos que não é por mérito nosso, mas por amor de Deus, por toda a obra de Deus, a obra da graça. Então, fazendo parte deste corpo, nós precisamos nos colocarmos de igual para igual com os nossos irmãos, nunca deixar isso descer ou subir ao nosso coração, achando que somos melhores do que os nossos irmãos, achando que devemos fazer juízo de valor das pessoas sem antes fazer uma autoanálise. Vamos lá. Ninguém deve ser julgado, é uma pergunta, ninguém deve ser julgado? Claro que quando Jesus disse não julgueis, ele estava falando nesse sentido. Ora, antes de se fazer um juízo de valor, um autoexame de nós mesmos, não temos esta autoridade de julgar o outro. Nós vamos perceber o deslize de pessoas que fizeram isso e foram envergonhados. Como eu posso julgar uma causa de uma pessoa se eu der uma olhadinha para dentro de mim, fazer aquela visão, aquela revisão introspectiva e encontrar que eu estou enquadrado naquele mesmo delito em que eu estou pretendendo julgar, fazer um juízo de valor de outra pessoa? Então, a palavra-chave, uma vez mais repito, é cautela. Devemos ter cautela no que nós estamos falando, no como nós vamos abordar um assunto. Mas, quando Jesus disse que não devemos julgar, como que devemos entender isso? Amados, nós sabemos que Deus estabeleceu através das autoridades, liderança do povo hebreu, juízes. No tempo de Moisés, as pessoas iam até Moisés, ele fazia um julgamento das causas e de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para o povo, era feito aquele juízo. Não era uma análise dele próprio, do próprio Moisés, não era um pensamento, não era segundo Moisés, mas era segundo a lei de Deus dada a Moisés. Então a autoridade aqui está na palavra, não está no nosso modo de julgar, de pensar, de analisar. Não temos essa autoridade, porque somos pecadores e falhos. Aqui, o julgamento defendido por Jesus, um julgamento defendido por Jesus. Podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal? De forma alguma. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Ora, os escribas e fariseus julgaram, fizeram o juízo de valor de Jesus Cristo por ele comer com os pecadores, mas eles não sabiam da realidade, ou seja, por trás daquilo que para eles estava vedado, eles não tinham a visão do reino de Deus. Jesus estava comendo com os pecadores porque tinha o propósito de alcançar os pecadores, tirar eles, alcançar esses pecadores. Por isso Jesus comia com os pecadores. Contudo, os escribas e fariseus, eles não conseguiam enxergar além desta cortina, a cortina da misericórdia, a cortina da graça. Eles não compreendiam isso e ali fizeram um juízo mal colocado. Amados, nós percebemos aqui que quando Jesus fala disso, ele sabia do que estava no coração do homem. O próprio Pedro, quando Jesus falou aqui, está lá registrado em Mateus capítulo 26, dos versículos 31 ao 34, Jesus falando que iria fazer acontecer como acerca dele estava escrito, e que eles iriam se escandalizar com o que iria acontecer com Jesus Cristo. Contudo, Pedro se levanta e disse: esses aí pode se escandalizar, eu de forma alguma jamais me escandalizarei.
Ele estava dizendo, esses sim vão se escandalizar, mas eu não. Ora, Jesus, sabendo que estava no coração de Pedro, conhece passado, presente e futuro, Jesus disse para Pedro, Pedro, hoje mesmo, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negará, Pedro. Jesus levou direto esta palavra a Pedro. Pedro, com arrogância, ele fez juízo, julgou os seus demais irmãos. Estava ali João, estava ali Tomé, estavam os discípulos. E ele se auto-achou, ele disse, esses podem te negar, eu não vou me escandalizar. E Jesus já mandou direto para ele. Amado, outra coisa aqui também, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Às vezes nós não temos piedade na hora de julgar, não analisamos, nós esquecemos da regra de fé e prática que é a palavra de Deus e julgamos segundo os nossos análises. É interessante aqui, no segundo livro de Samuel 12, 1 ao 7, vai tratar aqui do Natã chegando até a Davi para denunciar o pecado de Davi. Davi tinha adulterado, consequentemente, junto com o adultério, ele comete um homicídio. O que acontece com isso? Passado o tempo, Deus manda Natã ir falar com ele, cria lá uma parábola a respeito do viajante que matou uma ovelhinha daquele homem que só tinha uma ovelhinha e comeu. E na lei, segundo a lei que Deus deu a Moisés, qual seria a punição? A punição seria restituir no mínimo 2 vezes, de 2 a 4 vezes. Isso era a lei segundo Deus deu a Moisés. E que Davi, segundo os análises de Davi, após a pergunta de Natã, o que ele fala? Ele disse, esse tal é digno de morte. Meus amados, às vezes, analise comigo aqui, às vezes as nossas causas, nós queremos ser julgados com misericórdia, que devemos ser julgados com misericórdia, mas quando fazemos juízo de valor de outras pessoas, às vezes estamos evocando a morte para estas pessoas. Enquanto a palavra de Deus fala que se algum homem for surpreendido, está lá, Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 6, se algum homem for surpreendido por alguma falha, por algum erro, esse seja conduzido com mansidão, e para que seja restabelecido novamente, ele, com mansidão e misericórdia, seja conduzido com essas qualidades. Ou seja, quem está incumbido de fazer isso, a autoridade levantada por Deus, incumbida de fazer esse julgamento, esta mesma pessoa tem que ter o equilíbrio, esta mesma pessoa precisa ter aqui cautela para restabelecer, para colocá-lo novamente nos trilhos, pois a disciplina não é para matar, a disciplina não é para jogar fora, não é para lançar em detrimento, não é para jogar no lixo, mas a disciplina é para jogar novamente nos trilhos, para voltar ao estado primeiro. Inconsciência dos que possuem espírito de crítica, né? A inconsistência, dos que possuem espírito de crítica. Interessante que quando apanharam aquela mulher, João 8,7, no próprio ato de adultério, levaram a mulher para condenar. Mas é interessante que a resposta de Jesus para aqueles homens deixaram-os todos envergonhados, porque eles queriam a morte, queriam o apedrejamento daquela mulher. E Jesus disse, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atear a primeira pedra. É interessante que foram saindo dos que estavam mais à frente, dos mais antigos,
até os mais novos todos saíram e não apedrejaram a mulher, porque aqueles que estavam fazendo o juízo de valor daquela mulher pecadora, adúltera, eles também eram pecadores. Nenhum deles tinha autoridade. Eles até evocaram a lei de Moisés para apedrejar, mas todos eles estavam aprisionados, estavam presos, estavam amarrados num pecado, não sei se semelhante, mas eram pecadores, eram falhos. Se fôssemos julgados pela severidade de Deus, Deus é severo, é interessante que nosso Deus é amor, é justiça, mas é também fogo consumidor. Então não somos julgados com a severidade de Deus, nós somos julgados com o amor e misericórdia de Deus, senão a gente já era, meu amado. Nós já éramos, mas a verdade é que Deus é severo, é justiça, é fogo consumidor, mas nós somos julgados com misericórdia, porque senão seríamos dissipados desta terra. Não devemos ter a visão dos amigos de Jó, que o condenou sem ter a exatidão dos fatos, condenou a Jó. Deus nos julga, sim, Deus ele julga, mas com disciplinas para nos ajustar. Ele não usa a sua severidade, ele julga porque Deus é reto, Deus é justiça e ele tem o prazer. Senão, não estaríamos aqui, meus amados. Exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém, ao pecar contra o Senhor e ao próximo, ele experimentou a justiça divina. Sabemos que Davi foi perdoado, sim, mas a espada não saiu de dentro da sua casa. Ele sofreu sanções para que ele nunca mais esquecesse do que ele fez. Meus amados, nós às vezes, por achar que fomos perdoados por Deus, não queremos ser disciplinados por Deus. Não queremos viver as consequências do nosso erro. As consequências ficam, o perdão de Deus nos proporciona um caminho limpo dali para frente. O perdão, nós recebemos o perdão, não somos mais culpados daquele erro, mas as consequências dele ficam porque somos carne ainda nessa terra e é necessário que as consequências fiquem. São os projetos, são o traçado do nosso Deus para a vida humana. Nós devemos nos contentar com o perdão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, aproveite esse conteúdo e adicione mais o seu aprendizado e transmita tudo isso na sua sala de aula no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. É isso que eu desejo de todo o coração. Até a próxima, assim querendo Deus.